Olá, eu sou Letícia Mariana, estudante de jornalismo da UFRJ, escritora e autista nível 1 de suporte com suspeita de altas habilidades e superdotação. Vocês estão aqui em minhas redes sociais e meu canal do YouTube, onde eu vou contar para vocês um pouquinho das minhas experiências, da minha carreira, das minhas angústias, das minhas poesias e do meu trabalho como jornalista. Apesar de eu ser estudante ainda, eu já me considero jornalista de certa forma. E para começar, eu quero mostrar para vocês o meu livro. Esse foi o meu primeiro livro, Entre Barbantes, que foi um suspense entremeado de poemas, e eu quero contar para vocês um pouco como foi a elaboração dele. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a pensar em escrever um livro e aí parti para a ação. E eu estava super focada em escrever esse livro. Eu não saía, eu mal comia, dormia direito. E comecei a escrever a história da menina Vitória, que era uma menina que vivia com uma família super desestruturada e um pai muito malvado, onde prendia essa menina e fazia com que ela vendesse quadros maravilhosos que ela pintava. E dessa história surgem outras histórias e é um suspense com poesias e muito reflexivo, com frases muito reflexivas, profundas. Uma delas aqui eu vou mostrar para vocês, que é muito particular para mim, que é essa daqui. O que poderá salvá-la é a mania de se jogar de corpo e alma no que acredita e no que anseia, na arte que insiste em rodeá-la. Salvá-la ou talvez condená-la. Então esse livro aqui foi o meu primeiro livro. Eu não sabia ainda do meu laudo de autismo, mas foi graças a ele que uma amiga da minha mãe descobriu que eu poderia ter, e eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, porque eu era triste, deprimida, tudo que eu escrevia era pautado nessa tristeza, nessa depressão e nessa agonia que eu sentia desesperadamente, tanto que depois de poucos anos eu fui internada numa clínica psiquiátrica e por lá fiquei durante um mês. Eu cheguei a ser levada para algumas redes públicas de psiquiatria também. E mesmo assim eu continuei nessa minha angústia para entrar na faculdade, para escrever mais, para produzir mais. E é engraçado porque quando eu lembro do que eu era, eu vejo o que eu sou, eu sinto um orgulho, apesar de ainda ter as minhas dificuldades, de ainda ter as minhas questões. Eu vejo que elas diminuíram com o tratamento adequado e com uma esperança de dias melhores que me surgiu depois de muito pensar, de muito querer mudar isso. E nesse processo de autoconhecimento, eu escrevi esse livro aqui, o Intelectodrama, que é um livro maravilhoso. Eu também estava muito deprimida nessa época, mas eu estava muito reflexiva, eu estava muito esperançosa, apesar de triste. Parece meio que um paradoxo, mas eu estava assim. Nesse livro, ele é somente de poesias, e eu queria declamar uma para vocês, que é uma das poesias que eu mais gosto de todas, que me fez realmente ser o que eu sou. E combina mais com o meu momento atual. Engraçado, né? Eu escrevi naquela época e combina mais com o momento de hoje mesmo. E é esse poema aqui, eu tô procurando aqui para vocês. Cadê? Esse daqui. O nome do poema é Águia e Luar. Eu caio feito papel, que rasga sob o luar. Eu caio feito uma areia, que desmancha sobre o penar. Mas eu caio feito a pele, que sangra a cada chorar.
mas eu caio feito uma nuvem que existe após o sangrar. Mas levanto após cada dor, mas levanto após a saída, e eu sou minha salvadora. Sou águia que voa para a vida. Esse daqui é o meu poema desse livro maravilhoso. E eu vou ler mais uma poesia para vocês que realmente me toca, assim, me toca. E é um pouco triste, mas vamos lá. Não sinto minhas pernas, tampouco respiro. A sensação é terrível, essa de viver. Canto a sobrevida e prossigo num momento de ar e tormento de me ter. Eu não respiro, mas vejo um vestígio de alegria longe de mim. E esse poema me definiu muito durante muito tempo. Durante muito tempo esse poema me definiu. Me fez ser o que eu era. Eu poderia dizer o que eu sou, mas eu era assim. E o que eu sou agora é basicamente uma pessoa que busca por alegria, mas ela busca de uma forma mais centrada do que antes. De uma forma mais sonhadora, só que um sonhar que tem um pouco mais de pé no chão. Quando eu entrei para a faculdade de jornalismo da UFRJ, eu tinha passado por muitas questões. Eu tinha me atrasado nos estudos. Eu não sabia o que fazer. Para mim não tinha mais jeito quando um professor me ligou do SEJA de Copacabana, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, e me resgatou, dizendo que eu tinha que voltar a estudar. Ele me ligou lá do colégio. Eu voltei e eu me tornei uma aluna frequente. Aquele colégio funciona de forma diferente, então eu não precisava estar lá todos os dias, mas eu estava. Eu fiquei lá todos os dias, estudei todos os dias. E foi uma descoberta incrível saber que eu ainda era aquela nerdzinha que eu era antes, só que eu tinha passado por muitos momentos difíceis que me fizeram parar de estudar. E quando eu voltei, eu me tornei uma das melhores alunas. E isso me fez ficar muito feliz. Eu fui até matéria do colégio, voltei para fazer palestras quando eu passei para a universidade. Eu fiz o Enem e passei. Passei para a UFRJ, para o curso que eu queria, porque eu só queria aquele curso. Eu só queria jornalismo. E o jornalismo, ele é muito importante para mim, porque ele não é só informar a população, apesar de também ser isso. Mas o jornalismo é como se ele abrisse o olhar para o novo. É como se ele resgatasse para a sociedade aquilo que ela precisa ver e ouvir. E é engraçado como o jornalismo ele aproxima pessoas de todas as idades mesmo. Ele é objetivo, ele é diferente de uma poesia, mas ele atinge milhares e milhares de pessoas. E por isso eu lancei o Jornal Atípico, que é um jornal online, onde eu falo sobre cultura, educação, meio ambiente, eu faço entrevistas, falo de esporte, de autismo, de eventos culturais, teatros, pessoas com deficiência, dou voz às pessoas com deficiência. E não somente as pessoas com deficiência, mas outras pessoas que têm histórias boas para contar, histórias boas de se ler, histórias boas de acompanhar. E esse jornal, ele é tudo para mim. Inclusive tem algumas matérias desse jornal que eu tenho um carinho especial, com a matéria da Tabata Cristine, que eu mostro toda uma retrospectiva do trabalho dela. A Tabata, ela é uma mulher autista que também tem bipolaridade, altas habilidades, superdotação, TDAH, e é uma mulher incrível, maravilhosa, que simplesmente
traz esse amor, contagia mesmo. E a matéria dela ficou sensacional. Eu tenho algumas colunas da Pátio Fonte, que é a minha mãe, que ela é maravilhosa, educadora. Lá no Jornal Atípico você encontra a história da Margarete Bruno, encontra algumas colunas do professor Nelson Pascarelli. Você também encontra algumas colunas do jornalista Nilson Carvalho, matérias de minha autoria sobre o próprio Seja Copacabana que eu falei. Lá você encontra matérias sobre a Baixada Fluminense, sobre o Rio das Pedras, né, aqui no Rio de Janeiro, e matérias que dão voz a quem realmente não tem voz. Muito teatro, muita cultura. Você vai se apaixonar por esse jornal, como eu me apaixono em fazê-lo todos os dias, existir. E em breve teremos uma matéria com a Aline, que também é autista, maravilhosa. Uma mulher, assim, sensacional, de verdade. E que eu tenho muito, muito, muito carinho, acompanho no Instagram, nas redes sociais. E tem diversas matérias. Todos os dias eu publico matérias interessantíssimas. Eu sou sozinha nesse projeto ainda, mas com o apoio de muitas pessoas, escritores que querem divulgar seus trabalhos, educadores, jornalistas que querem contribuir. E muitas pessoas que contribuem, mas eu ainda sou sozinha nesse projeto, então ele tem eu tenho um carinho muito grande por ele. Sou só eu que faço as matérias e edito e vejo e reedito e volto e tudo mais. E é tudo que eu tenho muito carinho por esse jornal. Muito carinho. E para quem quiser mandar matérias, sugestões de pautas, críticas construtivas ou qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. O meu e-mail é leticiamariana2020@gmail.com. Eu tenho também o celular, que é 21 98652 2506. Quem quiser enviar matéria, sugestão, pode mandar. Eu não me importo com isso, pelo contrário, isso me ajuda pra caramba. E eu vim mostrar para vocês também, porque não poderia faltar, os meus livros infantis, que são de uma coleção em parceria com a minha mãe, onde tem 3 de minha autoria. Esse daqui é o quarto de Alice, que é maravilhoso. Esse daqui é A Mente do Bebê, A Descoberta de Si. E esse daqui é o Gabriel Nasceu na Favela, que também é lindo. Eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho isso o mais bonito de todos. E eu vou contar um pouquinho deles para vocês, mas antes eu vou mostrar os da minha mãe, que são esses daqui. Tenho A Hora de Mamar, da minha mãe Patti Fonte. Tenho A Hora de Dormir. Olha que lindo, gente. E tem O Nascimento de Henrico, que também é maravilhoso. Nós realizamos contações de histórias em colégios, da rede pública, da rede privada. E assim, também é um trabalho inclusivo, como eu falei para vocês, eu estou no transtorno espectro autista. E a minha mãe, graças a ela, é que eu tenho esse dom da escrita. Graças a ela que eu tenho esse dom da comunicação, porque ela sempre contou histórias para mim, desde que eu era bebê mesmo. E esses livros, eles são sobre bebês para bebês. Também servem para crianças, só que eles são para bebês. E vocês sabem que quanto mais vocês leem para os seus bebês, mais eles se desenvolvem. É isso mesmo, gente. E se não fosse isso, se eu não tivesse repleto de livros durante toda a minha infância, durante toda a minha vida em geral, eu não teria essa habilidade da escrita, da comunicação, sendo autista. Eu poderia até ter, mas não seria a mesma coisa. Então, a influência da família, ela faz muita diferença. Muita mesmo. E esse livro aqui, gente, ele é muito bonito. Olha isso, gente. Olha isso. Ele é muito bonito mesmo. E aqui começa com a história da mãe do Gabriel. É uma história narrada pela mãe do Gabriel, que voltou a estudar e mostra tudo que acontece ali na vida da família. E é muito bonito esse livro, muito bonito. E esse aqui é um livro muito especial para mim, A Mente do Bebê,
que basicamente é uma descoberta entre a mente desse bebê, dessa menininha linda, Carolina. Ela é linda, gente. E é muito, muito bonito esse livro. É um livro muito bonito, onde mostra todas as nuances de um bebê. Será que a mente de um bebê é capaz de amar? Será que a mente de um bebê é capaz de pensar e criar memórias? E é muito legal para você ler para suas crianças. E esse Quarto de Alice eu fiz em homenagem à minha afilhada, Alice Emery, que hoje já tem 12 aninhos, mas eu acompanhei toda a trajetória dela. Ela também é uma artista maravilhosa, modelo, atriz. E, gente, esse livrinho é muito fofo. Mostra tudo sobre o quartinho da bebê. E é lindo. Olha só essa viagem, gente. Olha que viagem linda. Os brinquedos voando. É uma coisa linda, gente. Eu adoro o livro infantil. E nós fazemos essa contação de histórias. Vocês podem entrar em contato com a gente. E com a Brick Brasil, a editora desses livrinhos lindos. A editora Brick Brasil, a editora desses lindos livros. Gente, nossa, como esses livros são importantes para mim. Então é só entrar em contato com a gente, com a editora Brick Brasil, Letícia Mariana, Pati Fonte, editora Brick Brasil. Fazemos contações de histórias e tudo mais. Bem, eu vou contar um pouquinho mais da minha história para vocês, porque eu acho interessante trazer tudo isso. Eu falei que fui internada, e quando eu fui internada foi quando eu tentei cometer algo horrível. Eu tentei tirar minha própria vida. E a minha família não teve escolha. E aí, quando eu precisei passar por esse quando eu precisei me recolher nesse espaço, eu conheci muitos amigos. Infelizmente, 2 deles não estão mais entre nós. Eles não resistiram às dores do mundo. Eu sinto muitas saudades. Mas eu aprendi muito lá dentro. Eu aprendi a me reconhecer, a socializar, a me amar. Então eu tenho um carinho especial por esse lugar. Por mais que eu não quisesse estar lá na época, eu tenho um carinho por esse lugar. E quando eu conheci as pessoas de lá, as pessoas simplesmente gostavam de me ouvir. Muitos visitantes de lá que iam visitar os pacientes me seguiram nas redes sociais. Eu voltei para casa com 1.000 seguidores. Sem brincadeira, eu voltei para casa com muitos seguidores a mais. Muita gente ia lá visitar os pacientes e foram contando para outras pessoas a minha história. E eu tenho assim um carinho enorme por isso, por ter transmitido coisas boas, apesar de estar num momento ruim da minha vida. E antes disso, eu passei por muita coisa. Eu não sabia amarrar meu tênis sozinha, lavar meu cabelo sozinha. Eu não sabia ir até a esquina. Tanto que teve um vídeo meu que viralizou porque eu agradeci a uma amiga que me ensinou a andar de ônibus. Esse vídeo viralizou na internet, muitas curtidas. Eu não imaginava que teria tantas curtidas. Mas foi uma vitória para mim mesmo. Uma vitória aprender a andar de ônibus. E depois teve uma outra amiga que me ensinou a andar de ônibus de novo, para um lugar mais distante. E cada pessoa que me ajuda, que me auxilia a aprender a chegar nos lugares, a andar de ônibus, a ter coragem de sair, de me locomover, tudo isso me deixa com o coração quentinho assim de alegria. E coisas simples são vitórias para pessoas no espectro autista, como andar de ônibus sozinha, ou se arrumar sozinha, entrar numa universidade, conversar com pessoas, tudo isso que era difícil para mim e agora se tornou recorrente. E isso tem me deixado muito, muito, muito feliz. Eu cheguei a contar, quando eu fui no Sem Censura com a Cissa Guimarães, eu cheguei a contar que eu sofria muito bullying. E eu sofria mesmo. Eu sofria bullying por ser estranha, diferente. Hoje eu não acredito que eu seja tão estranha assim,
Tá bom, eu sou um pouco. Mas a pessoa tem que me conhecer muito intimamente pra ver minhas estranhezas. Eu acho que eu consigo mascarar um pouco hoje em dia. E eu lembro que eu sofria bastante por ficar ali com os meus livros, lendo. Eu não queria interagir muito. Quando eu interagia, eu falava coisas que as pessoas da minha idade não falavam. Eu conversava com os professores. E eu queria dizer, se você sofre bullying hoje em dia, isso vai passar. Talvez algumas pessoas ainda te achem estranhos, né? Mas isso vai passar. Você pode contar a sua história para o mundo. Eu contava a minha história, a história do bullying que eu sofri há muito tempo. E desde que eu passei por isso, eu contei a minha história de diversas formas. Mas agora, olhando para trás e para o que acontece nesse momento, eu vejo o quão incrível o caminho se tornou. E é isso, não desistam dos seus sonhos. Não desistam do que vocês querem para a vida de vocês. Porque eu ouvi que eu não ia terminar nem o ensino fundamental. Eu ouvi que eu não ia nem terminar o ensino fundamental. Então, simplesmente continue. Continue. Engraçado, quando eu entrei para a faculdade, eu fiquei maravilhada. Eu fui eu mesma, sabe? Eu fui muito eu ali. Eu encontrei amigos, pessoas que não gostam tanto de mim, mas eu fui eu. Então, essa é a minha dica pra vocês. Sejam vocês. Sejam vocês. Não desistam. E, engraçado, eu vou ler aqui pra vocês uma das minhas poesias do Entre Barbantes, porque ela mudou muito. O meu jeito de escrever mudou muito. Mudou pra caramba. E tem uma poesia aqui, eu acho que tá no início. Cadê? Que é essa daqui, ó. Essa daqui tá bem no início mesmo. Higienizar-me. O instante agonizante, o correr do inquietante. Aromas distantes, declarou o relevante. Arrepios berram, encerram o declarante. Contudo renasço, avante. Evapora tal rocha de minha carne, sentidos confortantes. Drusa de ametista nasce em minha face, conforto constante. Acaricio cada parte, descarto barbantes. Barbantes infestados de lama, ou ser repugnante. Avante. E esse poema que eu escrevi, eu tava bem mal, né? Como vocês podem perceber. Mas é engraçado como você muda a sua forma de escrever depois que você amadurece, que você cresce. E você passa a complicar menos. Eu acho que isso serve pra vida também. Quando a gente cresce, se a gente não complica menos, a gente não consegue viver. Então, complique menos. Complique menos e siga os seus sonhos acima de tudo. Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Meia hora, tá bom. Vamos lá. Tenta chegar mais próximo um pouquinho do microfone, tá? Para não ficar muito longe do microfone. E esse livro, ele foi escrito, como eu falei, num momento muito introspectivo. Eu lembro que eu escrevia o livro e parava pra chorar. Eu escrevia e parava pra chorar. Era muito aterrorizante. Mas quando ele ficou pronto, tudo mudou na minha vida. Eu sei que esse livro ele nem é um dos mais conhecidos que eu tenho, mas ele foi o que mais me motivou a ser eu mesma. Então aqui na parte do livro tem o meu primeiro poema, que foi escrito quando eu tinha 8 aninhos. Então a minha professora
Terezinha Martins, enviou esse poema para o jornal O Globo. E é muito engraçado, porque foi meu primeiro momento como escritora e jornalista também, porque foi para um jornal esse poema. Então, o meu eu de criança, ele tá sempre perto do meu eu de adulta. Ele tá sempre próximo, sempre presente. Se você quiser adquirir esse livro comigo, é só me procurar aqui nas redes sociais, me procurar no WhatsApp, no e-mail, que você pode adquirir. Ele é um livro muito bonito, com poesias maravilhosas. E esses livros aqui, infantis, vocês também podem adquirir comigo e com a editora Brink Brasil. Com certeza vocês não vão se arrepender disso. E eu vou contar um pouquinho mais do meu jornal para vocês. Bem, eu fiquei pensando se eu deveria ou não lançar esse jornal. Eu fiquei pensando. Mas o que me fez dar esse start foi... Tá bom, eu vou ser sincera. Eu não conseguia estágio em lugar nenhum. Eu sei que eu tô no início da faculdade, mas eu já conhecia pessoas que tinham estágios e eu queria muito estágio, mas eu não conseguia. E eu pensei, será que no estágio eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quero? Não sei. Provavelmente não. E aí me veio a ideia do jornal atípico. E esse jornal atípico, ele nasceu com muita dificuldade, porque primeiro eu não conseguia pensar num nome. Eu listei uns 20 nomes antes de chegar no jornal atípico. Sem brincadeira, foram 20 nomes. E quando eu cheguei nesse nome, eu falei, é isso. E aí eu já tinha uma matéria para publicar, uma única matériazinha para publicar nesse jornal. Era só aquela matéria que eu tinha. E eu fui em busca de novas matérias. E sigo em busca todos os dias, eu sigo em busca de novas matérias. E é muito legal isso, porque é como se eu me descobrisse enquanto jornalista e as pessoas já me consideram jornalista e eu tô no 4º período da faculdade e me mandam matérias por conta própria e eu só preciso dar uma ajeitadinha aqui e ali porque são matérias muito boas ou me mandam sugestões de pautas e aí quando eu vou ver, tanta gente me ajudou que eu mesma escrevi poucas matérias. Então assim, eu me tornei uma editora-chefe também e isso é maravilhoso. O jornal atípico, ele só existe graças ao meu marido também, que colocou o provedor para mim, o Daniel. E tem sido tudo tão incrível, sabe? Eu não tenho palavras para definir esse jornal. Ele é atípico mesmo, talvez seja essa palavra. Não é só o nome dele, porque ele é fora do comum. E sempre junto da pauta, claro, como diz o slogan dele. E eu fico imaginando um futuro lindo para tudo que envolve o jornal atípico, para tudo que envolve as minhas redes sociais, o meu trabalho como escritora, como jornalista. E eu só tenho a agradecer, eu tenho recebido muitos comentários maravilhosos, alguns comentários nem tão maravilhosos assim, mas eu tenho recebido, sim, comentários incríveis. E eu não tenho palavras para dizer o quão emocionada eu fico quando eu lembro de tudo que eu vivi criança, adolescente e agora com esse jornal, com esses livros incríveis que eu tenho. E que venham mais livros, que o jornal tenha sempre mais matérias e mais histórias para contar de pessoas incríveis, de pessoas inspiradoras. O jornal atípico só tem a crescer.
só tende a crescer. E ele ele não ia crescer se não fosse a ajuda de vocês. Ele não cresceria se não fosse a ajuda de vocês. Porque por mais que eu esteja lá no computador que eu tenho, sozinha, editando as matérias, se não fosse a contribuição de cada um, eu não sei o que seria. Mas eu só sei que é preciso coragem para lançar um jornal online, coragem para começar num jornal novo, completamente novo, e lançar as histórias ao mundo, ainda estando na faculdade. É preciso coragem, eu sei. E foi assim que surgiu o Jornal Atípico, que pretende ser muito além de um jornal. Eu pretendo gravar vídeos, fazer parcerias e colocar matérias no ar, matérias incríveis, matérias relevantes, sérias, e sempre buscando coisas positivas. E espalhar essas histórias é sempre muito positivo para mim e para o Jornal Atípico. Sabe, quando eu penso na criança que eu fui um dia, eu acho que ela nunca estava satisfeita. Ela nunca estava satisfeita com o momento presente. E às vezes eu sou um pouco assim ainda. Eu não fico satisfeita com o momento presente. E isso me faz buscar sempre coisas novas, criativas, originais, sonhos novos, projetos novos. E isso é muito bom. Mas quando eu consigo viver o presente, naquele momentinho que eu consigo viver o presente, aproveitar as coisas boas, isso é melhor ainda. E não tem como não ser melhor ainda. Isso daqui eu devo principalmente à minha família. E nós já brigamos muito, já tivemos muitos momentos desafiadores, mas se não fosse a minha família, eu não teria isso. Eu não teria essa base incrível que me carrega e me construiu. Eu me reconstruí e me construí graças à minha família. E eu só quero agradecer a você, família, por tudo. Tudo que fez por mim. E para minha vida em geral. E se não fosse isso, eu não seria futura jornalista, não seria escritora, não seria o que eu sou hoje. E engraçado, sabe? Eu quero contar uma história pra vocês de quando eu era criança. Eu brincava de entrevistar pessoas. Eu brincava. E eu brincava de escrever. E eu fico pensando, é o que eu sou, é o que eu sempre fui, brincar de ser jornalista. Às vezes eu me vejo, eu penso, será que eu tô brincando de ser jornalista ainda? Será que eu tô brincando de ser escritora? Será que tudo isso é uma grande brincadeira? Sendo brincadeira ou não, tem me transformado e tem transformado outras pessoas. Então, que essa brincadeira dure toda a minha vida. Que toda a minha vida seja uma grande brincadeira de fazer o que eu amo, de trabalhar com o que eu amo. E eu eu não tenho como expressar tamanho sentimento. Já contei pra vocês que tá pra sair a matéria da Aline. Eu entrevistei a Aline. E ela é uma pessoa, assim, fantástica. E contar essas histórias me faz ser o que eu sou. Porque eu me vejo em cada história que eu conto. Por mais excêntrica ou diferente da minha realidade que seja, eu me vejo em cada história. Eu me coloco no lugar de cada história. Eu admiro cada história que eu conto. Isso é impressionante, isso é incrível pra mim.
Eu quero contar um pouco para vocês sobre a extensão da faculdade que eu participo. Eu participo da extensão TJFRJ, que foi, assim, uma inspiração para eu criar o Jornal Atípico, apesar de ser uma extensão de audiovisual. Foi, assim, uma inspiração total, porque os professores que lá estão, Luciano, Karine, eles são maravilhosos, eles me inspiram a cada dia, a cada momento, a cada segundo. E além disso, teve a professora de redação jornalística 2, que me inspirou demais, que foi a Cristiane Costa. E vários professores me inspiraram, como a Cristina Rego e o Colares, e vários professores. Eu não consigo citar todos aqui, mas vários me inspiraram. A Maria Alva maravilhosa. A Tati, né? A Tati, incrível, a Tati, que também é a coordenadora do curso da UFRJ. Mas voltando para a extensão, eu participei da seleção lá no início da faculdade, eu não esperava passar, mas eu passei. Eu tinha esperança também, um pouquinho de esperança, mas era uma esperança bem de leve, não era aquela coisa, expectativa, porque eu achava que estava no início e que seria muito difícil. Mas eu passei para a extensão e desde então eu produzi coisas maravilhosas, eu produzi muita coisa legal. Eu fiz a cobertura das eleições, eu falei sobre acessibilidade, sobre inclusão. Agora eu fiz essa matéria sobre os pianos do CCS, a Sociedade Secreta dos Pianos. Conheci muita gente bacana, muitos amigos legais, fui para vários estúdios, conheci o Futuro, o canal Globosat. Então, assim, foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência incrível participar do TJFRJ, uma inspiração para minha vida, com certeza, e uma experiência renovadora, uma experiência que eu não imaginava ter tão cedo. E, assim, é algo incrível. Eu queria agradecer ao TJFRJ por essa oportunidade. É uma oportunidade única, de verdade, de participar dessa extensão que é tão concorrida, que é tão esperada, que é tão desejada, que é tão sonhada pelos estudantes. É uma seleção, assim, acirrada. Então, participar dessa extensão é tudo para mim. E eu tenho o sonho de fazer esse jornal atípico atingir mais pessoas, atingir cada vez mais histórias de vida, atingir cada vez mais pessoas de outros lugares. Inclusive, algumas pessoas da Espanha viram a minha matéria com a poeta espanhola, a poeta Milagros Rios, maravilhosa. Algumas pessoas de Angola, de Moçambique já viram também o jornal. Então tudo isso é, assim, muito particular dentro de mim. O fato do jornal ter tão pouco tempo de existência e já atingir um grupo de pessoas que eu nem imagino, assim, como nesse tão pouco tempo o jornal já atingiu tanta gente. E eu quero mais, eu quero ampliar esse jornal, quero que ele cresça, quero que esses projetos cresçam. E aquela menina, ela quer contar histórias, sejam fictícias, sejam reais, sejam dela, mas ela nasceu para contar histórias. E eu vou ler mais uma poesia para vocês, mais uma poesia do livro Intelectodrama, que é essa daqui, que eu adoro. Fortaleza juvenil, sou asa plena e farta, carrego dores, mágoas intactas. Não me seria estagnada, caso fosse o que não és. Peso mórbido das plantas inúteis, raízes que me faltam, sentidos, abutres. Seu ser não nega um tempo, fajuto de imunes em vão? Serei fortaleza digna do sim, e meu não é a certeza singela do talvez. Vim para que tenha existência, vida após a morte. Sou asa que corta, fera que morde, saber que mata a fome, despedaça, cobre, grita. Juvenil fui, juvenil sou,
Primaveras de dentes, podridão que cessou. Apesar de não me ter, eu me tenho. Letícia Mariana, do livro Intelectodrama Fortaleza Juvenil. Essa poesia eu escrevi com mais ou menos 19 anos, 20 anos de idade. Atualmente tenho 25. E eu estava num momento único da minha vida, um momento onde eu estava para sair da vida de pessoas que não condizem com a minha energia, com o meu jeito de ser. E eu já, com todas as minhas dificuldades de socialização, eu já queria transformar a minha vida. E foi assim que surgiu o Fortaleza Juvenil, porque eu me sentia forte apesar das dores do mundo. Eu me sentia forte apesar das minhas dores, das minhas angústias que passavam diante do mundo, diante das pessoas que me rodeavam. E daquela fortaleza nasceu esse poema. E eu quero muito, muito mesmo agradecer a todas as pessoas que fazem parte da minha vida hoje, que gostam do meu trabalho, que gostam do Jornal Atípico, que gostam da minha escrita, que gostam dos meus livros, que gostam de mim como pessoa. E se vocês puderem se inscrever no canal, ativar o sininho, e se vocês puderem compartilhar, divulgar esse vídeo que tá demais e que eu preparei com muito, muito, muito carinho, eu vou ficar muito feliz mesmo. E eu vou mostrar aqui de novo os livros infantis para vocês, lembrando que eu e que a minha mãe fazemos contações de histórias maravilhosas, e eu acho que vocês vão amar de verdade. Esse livro daqui surgiu, foi muito engraçado, esse livro daqui surgiu de uma conversa com um amigo que eu tinha na época, chamado Gabriel, que nasceu na favela. E assim, foi uma inspiração pra mim. Se ele estiver vendo esse vídeo, saiba, você foi uma inspiração pra mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade dessa retrospectiva da minha vida, da minha carreira, e também desses relatos da minha vida. Eu espero que tenha sido legal para vocês descobrirem que, apesar da dor, do sofrimento, há uma luz no final do túnel, e que vocês podem, que vocês devem viver. E que a vida é uma dádiva. Por mais que você não ache isso agora, porque eu já não achei isso. Mas a vida é uma dádiva, não tente tirá-la. Não tente acabar com ela. Corra atrás dos seus sonhos, porque se você cessa a única coisa que você tem, o que sobra depois? Não sobra nada. Então, que vocês fiquem com esse recado e continuem me acompanhando nas redes sociais, continuem me acompanhando em todos os lugares que vocês quiserem e puderem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o Jornal Atípico, as escritas da Letícia Mariana, as histórias, os vídeos engraçados e a seriedade que vem junto da alegria contagiante que eu tenho hoje. E é isso. Eu espero vocês aqui, me acompanhem e leiam o jornal. Ler é tudo de bom, gente. Leiam o jornal, leiam os livros e acompanhem os vídeos. Sei que vocês vão gostar bastante. Obrigada. Sou cantiga que berra. Não sou flor, não sou fera. Sou sofrer que resiste. Sou o triste do passado, a vela que incendeia. O meu feminino sou mulher. Hoje choro sem medo, sabendo que sofrerei depois. Hoje rio dos anseios, e sei que o penar não se foi. Cada canto me trouxe mórbidos passos, a luz me socorre. Talvez a razão seja um fato, emoção me consome. Sou cantiga que berra, talvez seja flor ou fera. Resisto no caminho, eu sou o meu feminino. Sou o meu feminino, meu feminista, e é isso, é tudo aí.
Leiam o Jornal Atípico. Leiam o Jornal Atípico.